Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet. Obrigada por você estar aqui, obrigada pelo seu like, obrigada pelos seus comentários. Esse vídeo ele é diferente e hoje nós vamos falar sobre recomeçar a nossa carreira após os 45. Você que já passou dos 40 e está pensando em mudar a sua carreira, esse podcast é para você. Sobre o que nós vamos falar aqui? Bom, nós vamos falar, vamos começar falando sobre por que a gente, quando passa depois dos 40, né, a gente pensa em mudar a nossa carreira. Bom, no campo feminino, e eu falando isso porque eu sou mulher, nós temos uma mudança muito grande hormonal que acontece dentro da gente, mas também chega uma fase na nossa vida depois dos 40 e muito provavelmente quando a gente chega no ápice dos nossos 45, que nós estamos pensando mais em propósito e o que faz sentido na nossa vida. Então é por isso que sempre vem aquela pergunta: o que eu realmente quero fazer agora? Você chega num momento na sua vida aonde você fala assim: poxa, eu queria fazer alguma coisa que me dá mais prazer. Eu esperei tanto tempo na minha vida para fazer uma coisa que me dá mais prazer. Talvez você venha trabalhando a sua vida inteira por conta de dinheiro somente e venha suprimindo o seu próprio prazer. Então, quando a gente chega aos 45, é como se a gente visse uma janela e fala assim, é agora ou nunca. A gente começa a se perguntar, será que esse trabalho que eu faço tem propósito? Será que faz sentido na minha vida? O que realmente eu gosto de fazer? Então a gente entra num ponto também chamado de autoconhecimento. Aos 45, a gente já tem par de ano aí, né, nas costas, e a gente já se conhece. A gente já sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente gosta, como a gente não gosta. A gente já tem as nossas manias, certo? E então a gente começa aos 45 a reavaliar as nossas habilidades, os nossos interesses, as nossas motivações. Então tudo isso começa a se misturar, né, dentro da gente, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. Nós também começamos a ressignificar as experiências, né? E nós começamos a reavaliar todas as experiências que a gente teve, todos os empregos que a gente passou, quais foram as experiências que a gente ganhou em cada um deles. A gente começa a ver qual foi o emprego que você mais se divertiu, que você mais trabalhou e menos se divertiu, qual que você se integrou mais. Qual que você trabalhou e sentiu menos cansaço? Você começa a reavaliar isso. E aí você começa a pensar, poxa vida, você já tem um leque grande de experiência e você começa a pensar, vou mudar para o que eu gosto, vou começar talvez, vou empreender alguma coisa que talvez seja um sonho meu, talvez uma consultoria ou abrir uma nova empresa. Você começa a questionar, né? Será que agora dá para fazer? É o tempo, não é assim crise depois dos 40, é o tempo. Você já tem uma bagagem muito grande, onde você começa a querer utilizar dessa bagagem para um bem maior, para um propósito maior, o que é natural. Bom, mas aí entra a questão da atualização. Aí a gente tem que ver, né, o que a gente precisa reciclar, onde a gente parou no tempo, né. Nós precisamos ver o que a gente precisa fazer, talvez, para abrir novas portas. Então, por exemplo, nós vemos que agora muitas pessoas começaram um trabalho no YouTube, assim como talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja pensando: "Será que eu abro um canal no YouTube para, sei lá, vender alguma coisa, para, sei lá, fazer também um podcast ou passar uma mensagem. Cada um tem a sua arte, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu valor. Acredite em você, aquilo que você quer fazer, por que não?" Estamos falando aqui de coisas legais, ok? Então, quando você pensa faz toda essa autoavaliação, né, do que faz sentido na sua vida, reavaliando as suas habilidades, ressignificando as suas experiências, e aí você vê aonde talvez você precisa se atualizar, talvez um curto aqui, ou um estudo curto acolá, você começa a abrir portas, né, de possibilidades em como recomeçar uma carreira ou
conectar essa carreira propósito que tanto você quer com o seu dia a dia, né? Porque talvez não seja possível fazer uma mudança radical. E sempre tem aquela coisinha, né? Aquele anjinho que senta aqui no ombro e fala assim: ah, mas você tá velho, você tá acabado, você está obsoleto. Aí vem o medo, a insegurança, né? O medo de não ser aceito, o medo de achar que o seu produto não vai ser bom o suficiente, o medo de você se expor cara lavada assim na tela, né? Medo da crítica. Então, isso vai expor muito a sua personalidade e vai mostrar a você também o quanto confiante você está na capacidade de fazer algo novo. Tudo isso vem à tona quando você começa a pensar em por que eu não posso começar uma carreira nova aos 45, ou até mesmo porque eu não posso começar algo novo, paralelo a alguma coisa que eu já tenho. Está tudo anotado aqui, porque senão a gente esquece, né? Só que também tem um aspecto financeiro. A gente não pode esquecer que todo mundo paga conta de água, de luz, de apartamento, né? De casa, carro. Então, a vida segue. Só que você está naquela faixa de idade que você quer mais da vida. Não cabe só trabalhar para ganhar dinheiro. Não cabe mais só trabalhar para pagar a conta. Não cabe mais só trabalhar para pagar a faculdade do filho. Digamos assim que o filho já fez a faculdade, o filho já cresceu, já trabalha, né? Você está ali e a vida pede mais sentido. Então, você começa a pensar no aspecto financeiro, né? Poxa, será que eu posso me dar ao luxo de fazer uma transição de carreira radical, parar de fazer isso de um dia e começar a fazer isso no outro dia? Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar? Ou será que eu consigo fazer isso aqui, que eu já faço, mas nas minhas horas de folga, será que eu consigo começar a trabalhar nisso aqui que eu gosto, que tem propósito para mim, que é do meu interesse, talvez um trabalho paralelo, que talvez para você nem sinta como trabalho. É algo que você desfruta tanto de fazer, que é do seu interesse, que você não vai sentir como trabalho. E de quebra, talvez no início, você tenha que ter alguns gastos financeiros com relação a isso novo que você quer iniciar, mas que mais tarde pode ser que as coisas se invertam. Aquilo que era o seu hobby passe a ser a sua carreira e aquilo que era a sua carreira não é mais. Existe o aspecto financeiro geralmente é o que controla a, a modificação de quem vai ser mais importante aqui, correto? Bom, quando nós falamos dessa transição de carreira, nós também estamos falando de rede de contatos e de novos modelos de trabalho. Então, significa, como que eu começo a minha carreira recomeço a minha carreira aos 45? Bom, o importante é você contactar as pessoas que você conhece no nicho o qual você gostaria de estar adentrando. Eu não vou me lembrar agora qual foi o escritor que disse isso. Eu já li em um livro que estava escrito: se você quer que a sua empresa tenha sucesso, ajude a empresa de alguém a ter sucesso também. Então, é aquele negócio do karma, né? Do dar e do receber. E nós vamos agora devagarinho entrando no nosso tarô, né? E existem novos modelos de trabalho hoje em dia. As pessoas podem trabalhar como freelance, como autônomo, né? Pode trabalhar também como voluntário, em algo que tenha um propósito de vida maior para você. Talvez você esteja um pouco assim, pensativo. Como que eu vou começar uma carreira aos 45 ou alguma coisa nova aos 45? Eu não posso deixar o meu outro trabalho, mas talvez você possa começar algo pequeno dentro de casa, no qual você consiga fazer vídeos, no qual você utilize, talvez nem custe nada para você, porque você tenha o seu dom, a sua habilidade, né? Talvez se você não esteja muito certo sobre o que você quer fazer, se você começar a fazer um trabalho voluntário em uma área que tenha significado para você,
talvez mostre e abra as portas para você e abra os seus olhos e a sua visão em direção, talvez, a algo que você gostaria de estar fazendo paralelo ao seu trabalho normal. Que, porventura, pode ser que depois você comece a investir nessa área para que acabe se tornando a sua nova carreira. Então, eu só vou dar o meu exemplo. Eu comecei com o vídeo do YouTube e eu não tinha a menor ideia de onde isso ia chegar, como chegar, e eu simplesmente comecei. Eu não tinha a menor ideia como utilizava os equipamentos, eu não tinha ideia de como utilizava o YouTube, absolutamente nada, mas o meu propósito foi de passar o conhecimento do tarô para você, de passar guiança, de passar conversa. As pessoas hoje mais tempo juntas, as pessoas hoje em dia não conversam mais, tá todo mundo na televisão, tá todo mundo no celular, tá todo mundo no computador. Então o meio que a gente tem de conversar com o outro sou eu aqui, falando com você. Então, a gente não discute mais sobre isso, né? Tive medo de aparecer na telinha? Sim, nossa, eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses somente gravando a minha voz, porque eu tinha, primeiro, de não me autoaceitar. Eu pareço gorda, eu não gosto do meu cabelo, as minhas olheiras estão péssimas. Até um dia que eu falei assim, eu sou do jeito que eu sou e eu vou aparecer na tela do jeito que eu tenho que aparecer. Eu não gosto de usar maquiagem, uso de vez em quando, mas eu não gosto. Eu gosto do meu rosto limpo. É bom para aparecer na câmera? Não, é péssimo. Mas é aquele ponto do eu quero ser quem eu sou, eu quero ser autêntico, eu sou desse jeito, pronto, acabou. Quem gosta fica no canal, quem não gosta procura canal de maquiagem, então. Certo? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Hoje, nós falamos sobre propósito, sobre como recomeçar a sua carreira após os 45. Então, esses são pontos que vale a pena a gente pensar, né? O que tem sentido para você? Reavalie naquilo que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. E todo mundo é melhor do que você em uma determinada coisa. Ninguém é melhor do que ninguém em tudo. Não existe isso. Eu tô aqui, eu tô falando, talvez eu seja boa em ser professora de CrossFit. Talvez eu seja boa como uma pesquisadora científica. Mas você que está aí me assistindo é o melhor cozinheiro do mundo. Eu vou ficar aqui no meu canto, eu não sei cozinhar. Cozinho assim o básico, né? Talvez você saiba pintar um quadro maravilhoso. Talvez você possa fazer vídeos das suas pinturas, dos seus desenhos. Talvez você saiba fazer vela, artístico com a mão, com as mãos. Sempre existe alguém melhor do que você em alguma coisa. Você sempre tem um dom no qual você pode utilizar para recomeçar a sua carreira após os 45. E é sobre isso que a gente está falando, ok? Ressignifique todas as suas experiências. Anota aí. O que foi bom, o que foi ruim. Onde eu me diverti, onde não. Faz uma lista daquilo que você gostou. Faz uma pesquisa. Onde será que eu preciso me atualizar? Onde será que eu preciso me reciclar? Como que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Mudaram as técnicas? Medo e autoconfiança. Acredite em você, acredita no seu potencial. Não é fácil, é um processo. É um processo. Mas se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você, ok? O aspecto financeiro, eu sugiro, e eu falo isso por experiência própria, que você mantenha o seu emprego atual o quanto você puder manter. Porque sair de A, ir para B, assim, numa porrada, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que dar tempo ao tempo as coisas crescerem, né? Eu posso dividir com você aqui o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa, vim dos Estados Unidos e eles depois de 6 meses me mandaram embora. E eu comecei a trabalhar com o CrossFit do zero já desempregada. Então, por enquanto, o que eu ganho ainda não paga as minhas contas. Eu estou à procura de voltar para a engenharia,
porque eu preciso pagar as minhas contas. Mas vocês veem que nesse tempo eu também comecei o canal do YouTube. Foi onde eu comecei a usar a minha criatividade, porque eu tinha bastante tempo disponível. Mas eu também comecei a estudar, né? Comecei a estudar outros tarôs, cabala, runas. Comecei a estudar também mais sobre a área do CrossFit, que é uma área que eu gosto, né? E eu estou procurando emprego na engenharia. Então, ah, o aspecto financeiro vai me fazer voltar à engenharia, sim, uma área que eu também gosto, porém a área de CrossFit, a área da espiritualidade, trabalhar aqui no YouTube também é uma área que eu descobri que eu gosto. Eu nem sabia que eu gostava de fazer isso. Eu morro de saudade de vocês quando eu não falo com vocês, quando eu não vejo lá os comentários de vocês. Então, às vezes as coisas acontecem na vida da gente para que abra os nossos olhos, para que a gente descubra dons que tinha, criatividade que a gente não sabia que tinha, e para que a gente também aprenda outras coisas e se recicle. E para que a gente veja realmente o que faz sentido e o que não faz sentido na nossa vida. Então eu sugiro que você, se você está pensando em começar alguma coisa depois dos 45, faça isso paralelo no seu tempo livre ao que você já tem seguro, ok? Não dá louca não e não vai largar o certo pelo duvidoso, ok? Vamos devagar com a dor, porque o santo é de barro. E eu trabalhei demais a minha área de contato, né? Conversando com várias pessoas, indo em conferências, né? E eu também comecei a trabalhar como freelancer, como personal trainer, e também tenho um mini job onde eu trabalho, dou aula num box de CrossFit. Então aumentou o meu contato muito grande, né? E tudo isso ajuda, né? E também estando aqui no YouTube, o meu contato no YouTube é muito grande. Eu aprendi a fazer, eu não sabia fazer o website, eu aprendi a fazer o meu próprio website. Então é assim que a gente começa a nossa carreira após os 45. E para você hoje, eu tenho tarô. E vamos ver o que o tarô traz para você de mensagem sobre esse tópico hoje. Eu não vou me estender muito, mas sobre recomeçar a carreira após os 45. O que o tarô tem para dizer para gente, e já veio uma carta, veio a carta de Pentáculos. Adoro. Mostra que recomeçar a carreira aos 45, para você recomeçar a sua carreira aos 45, é necessário que você já seja independente. É necessário que você já tenha alguma quantia financeira em reserva para que você saiba exatamente onde aplicar, como aplicar e por que aplicar. Para você recomeçar a sua vida aos 45, é necessário um planejamento de sabedoria e foco. É necessário também que você nutra as suas habilidades aqui. Uau! E geralmente, quando você recomeça a sua carreira aos 45, ela tem um propósito tão maior, tão mais importante para você no seu coração, que a prosperidade ela vem para você inevitavelmente, porque você começa a fazer aquilo que você ama, não só por dinheiro, mas porque está no seu coração também. Você nutre aquilo, é algo que é importante para você, ok? O que mais? O 6 de copas. E o 6 de copas vem falando assim: veja, quando você recomeça a sua carreira aos 45, olhe para o passado e veja tudo aquilo, todo o caminho qual você já andou. Você, quando recomeça aos 45, você já tem uma bagagem, uma experiência que te protege. E você sabe exatamente o valor do dar e do receber. Você sabe exatamente o que é importante para você emocionalmente. Ai, adoro. Vamos tirar mais uma energia. E veio a carta da força, não podia ter sido outra. Recomeçar a vida aos 45 exige de você determinação, exige de você força interior, exige de você o querer. Mas não é aquele querer no braço, não é aquele querer na guerra, né? É aquele querer com cuidado, com gentileza, com harmonia, com paz. E é por isso que eu falei, quando você for fazer esse recomeço de carreira aos 45, procure fazer de modo harmonioso, de modo paralelo ao que você já tem.
Todo mundo tem tempo para fazer alguma coisa. Se você senta no sofá e assiste 2 horas de televisão, você tem tempo. Para de assistir televisão. Usa essas 2 horas para fazer outra coisa. Para engajar naquilo que você está pensando que você gostaria de ter, certo? Que você mesmo pode criar. Então, recomeçar a vida, a carreira aos 45, requer que você, primeiro, já seja financeiramente independente, porque começar uma carreira aos 45, dependendo do outro, dependendo do esposo, dependendo do filho, dependendo do marido, dependendo da família, não vai rolar. Vai envolver muita pessoa no balaio ali e as pessoas vão começar a falar na sua cabeça e não. É independente, você tem os recursos financeiros, você tem o seu próprio dinheiro, o qual você gostaria de investir. É uma decisão única, ok? Você tendo esse foco da onde você quer investir, como você quer investir, você tem que planejar o quanto você espera de retorno desse seu investimento e sempre estar nutrindo isso que você começou. Não é assim, fiz uma vez, pronto, acabou. Não é postar um vídeo no YouTube e acabou. Não, é aquela constante mudança, é aquele constante carinho, é aquele... Você entendeu? Tem que nutrir. Você já sabe exatamente o que você quer dar valor, você sabe exatamente o valor dessa troca, você sabe o que é importante para você quando você começa essa nova carreira nos 45, você já tem experiência e bagagem suficiente e você tem resiliência o suficiente para continuar nesse caminho. Porque resiliência, força, determinação, vontade, paciência é extremamente necessário quando você começa aos 45. Só que aos 45 a gente já saiu daquela adolescência que tudo tinha que ser para ontem. Então a gente já sabe esperar. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero ter ajudado. Obrigada. Paz.